Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O Estado deve ter uma presença muito forte na nossa vida e deve tomar nosso rico dinheirinho mesmo, tem que trazer mais imposto para dentro. Ou o Estado, ele precisa participar o mínimo possível na nossa vida. Qual que é a sua opinião? É justamente um pouco disso que a gente vai assistir aqui nesse vídeo, nesse novo quadro aqui, Wall Street Reage, onde a gente pega alguns trechos de podcasts, algumas falas bem bacanas, onde a gente consegue debater e sempre evoluir nosso nível de conversa, pessoal. Não tem problema a pessoa discordar de você. Qual o problema nisso? É bom que a gente discorde para que a gente eleve nosso nível de conhecimento, nosso nível de entendimento, discordando para chegar sempre num nível acima do que estamos. No momento atual, José Coburi, pegamos um vídeo bacana dele aqui, onde muitas coisas do que ele fala, acredito que para quem tem uma visão mais liberal, é polêmico, tá? E aí vai ser legal aqui a discussão, vamos trazer um pouco da nossa visão, mas sempre respeitando o cara que está falando ali do outro lado, aqui, com transparência e respeito acima de tudo. Se tiver que xingar, podem me xingar aqui embaixo, mas vamos nos respeitar. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Market makers acompanham muito o podcast deles. Vamos começar. Tem qual a dificuldade que um governo de esquerda tem em cortar gastos efetivamente, sempre querendo transferir a conta para a Receita? Aí ele pediu opinião sobre alguns temas aqui, mas primeiro essa. Pessoal, aqui é uma resposta muito simples. A esquerda não quer cortar gastos porque a esquerda não acredita que a forma mais efetiva de você mover uma economia é cortando gastos, tá? A esquerda tem uma visão mais keynesiana da economia, onde o governo tem que estimular a economia, onde é o governo que dá subsídios para que aumente a demanda, para que as pessoas consumam, para que gere mais. Enfim, não necessariamente isso é verdade, até existe um outro ponto de vista econômico, por exemplo, de Milton Friedman, que acredita que o Estado tem que ter a menor participação possível, só em alguns lugares, e economicamente falando, quanto mais o Estado participa, menos liberdade a gente tem. Mas vamos lá, vamos ver a resposta de Coburi. Direcionado aí do Rony. Dificuldade do governo de esquerda tem em cortar gastos efetivamente, sempre querendo transferir a conta para a Receita. É porque, na verdade, é uma visão diferente de economia, né? Geralmente a esquerda tem uma visão que o gasto público é importante. E a direita tem uma visão que o gasto público pode ser menor. É uma visão do papel do Estado na economia, do tamanho do Estado. Então vem com esse negócio do... O governo de esquerda sempre quer dar um impulso fiscal na economia, e o governo de direita sempre quer, sem querer polarizar, né? A gente colocar as coisas nas caixinhas. Mas a pergunta dele é bem direcionada, então vamos tentar responder dessa forma, né? Então, a visão do modelo econômico, geralmente dos partidos que são de esquerda, é que o Estado tem um papel importante na economia. Então, cabe a ele fazer uma política fiscal mais expansionista. Não é cortar gasto, que é o que o Trump está fazendo agora. Quer cortar gasto, mas está querendo cortar gasto público em setores que eu falei, né? O grande... Os caras sempre querem trazer o Trump para a conversa, né? Trump e o Elon Musk, certeza que ele vai falar do Elon Musk. O capital que está lá com ele, na verdade, é o Estado para eles, né? O Elon Musk não quer que corte os gastos que o Estado americano tem com as empresas dele. Ele quer que os caras vão para Marte mesmo, para ele, a SpaceX se dá bem, né? Então, geralmente é essa visão, não é que não quero cortar. E aí vem sobre o ponto da... Cara, eu não tô aqui para dizer se o Trump tá certo ou errado, acho que ele fez um monte de cagada. Mas uma coisa eu tenho certeza, gente. Eu não vejo os caras falando da mesma forma, com a mesma raiva do Lula. E olha que o Lula tá fazendo uma pá de cagada aí. Teoria econômica, o que é o impulso fiscal? O que é a política fiscal em governos mais progressistas? É porque tem uma coisa em teoria, principalmente na neoclássica, que tenta associar muito o que é poupança e investimento, né? Então, precede o investimento é poupança. Não é a poupança, é a renda. Você só tem poupança se tiver renda. Você só tem renda se tiver criação de moeda. Tá? Não vai dizer que eu sou um irresponsável falando isso aqui, mas traçando do ponto de vista da teoria econômica, né? Você pode criar moeda quando você tem uma economia crescendo, produzindo. Teoria de Keynes pura, né? Até aqui. E qual que é o limite da... Se fosse colocar numa caixinha em números, né? Quanto eu posso imprimir de dinheiro? O necessário para fazer a sua economia girar. É o que, teoricamente, se a sua economia crescer, você pode imprimir mais moeda. Se eu fosse resumir, não é tão simples assim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para você investir, para a gente crescer a oferta, crescer tudo que a gente discutiu aqui ao longo do bate-papo hoje, eu preciso de investimento. Não está falando de investimento estatal, eu preciso de investimento. Ah, mas para eu precisar de investimento, eu preciso de poupança. Ah, mas não tem poupança, não. Você precisa de renda. O que é aquilo que eu falo? Quando você injeta dinheiro na economia, por isso que a teoria quantitativa já caiu há muito tempo. E o Acquisition Prime foi o auge da prova disso. O primeiro trilhão de dólares não gera inflação. Por quê? Porque o que gera inflação não é a impressão da moeda, é o gasto dela. Então você imprime
pegar as reservas cambiais no mundo inteiro em dólar, dá mais de 20 trilhões de dólares. São 20 trilhões que estão parados. Não virou gasto. Né? Então, você imprimir dinheiro não necessariamente gera inflação. O que gera inflação é você gastar o dinheiro. Né? Aí vamos ver o que o governo está fazendo agora. O que o governo brasileiro faz agora. O que eu acho muito difícil da gente não deixar de discutir é o que as coisas que acontecem na prática. Às vezes o que a galera traz é muito bonitinho de ouvir e tal. Não, pode gerar, pode imprimir moeda e tal. O problema é gastar. Cara, olha o que o governo está fazendo. O governo não consegue equilibrar as contas nenhum ano. A dívida de 2023 para 2024 do Brasil subiu aí mais 600, 700 bilhões de reais. O nosso juros da dívida hoje no Brasil já está em mais de 700 bilhões, se não me engano, chegando a quase 800 bilhões de reais por ano só de pagamento de juros, com custo médio de mais de 11%, acho que chegando a 11,5%. Então, cara, isso tudo que ele tá falando, beleza, mas na prática, como é que as coisas funcionam? Cara, se a gente olhar alguns países, eu até entendo essa teoria. Em alguns países europeus, se a gente pegar a Suécia, se a gente pegar, enfim, alguns países mais centralizadores, com impostos mais altos, mas que as coisas funcionam, com nível de corrupção, que aqui tá um ponto importante, um nível de corrupção muito menor, talvez até a gente poderia engolir um pouco essa conversa. Mas vamos lá, vamos continuar. O Kobori tem alguns pontos aí para nos dizer. Eu, particularmente, não assisti o vídeo inteiro, tá? E aí o que a gente chama, principalmente de economia financeira, o gasto de um é a renda do outro. Quando eu gasto dinheiro, esse meu gasto é a renda de alguém. Quando eu gasto dentro da economia, é a renda de alguém. Então, o que precede a poupança é a renda, e o que precede a renda é o gasto, e o que precede o gasto é a criação de moeda. Qual a ordem disso? Né? Então, falar, mas eu só posso imprimir moeda se eu crescer a produção, crescer a riqueza do país. Talvez seja essa dúvida no cerne dele, né? Joga a culpa na receita. Quando você vê, principalmente em 2023, agora em 2024, cresceu a arrecadação do governo porque cresceu a economia. Então, cresceu a receita. Teoricamente, ele pode gastar mais. Mas ele tem um superávit primário, tem que gastar dentro das regras. E aí vem uma discussão sobre o modelo econômico. Né? Se você pegar o que está dando certo no mundo, é a China. A China não tem essa preocupação de risco fiscal. Né? Qual que é o limite de impressão de dinheiro? O chinês trabalha pra cacete, velho. O chinês trabalha muito, velho. É o 996, cara. Eles trabalham das 9 às 9, 6 dias por semana. E aí ele tá falando isso pro brasileiro que, enfim, vive de subsídio. Se pelo que eu tô dizendo aqui, a criação de moeda precede o investimento. Se eu pegar na ordem, para eu investir lá na frente, eu tenho que ter poupança. Para eu ter poupança, eu tenho que ter renda. Para eu ter renda, eu tenho que ter gasto. Para eu ter gasto, eu tenho que criar moeda. Então, o que a gente, às vezes, na teoria... E outro ponto, tá? A China não cresceu pra caramba porque imprimiu moeda. A China cresceu pra caramba porque adotou um modelo econômico de muita transação a nível global, tá? Tanto é que hoje a China é o maior parceiro de vários países. Eles cresceram sim, investindo muito, tá? E temos um governo centralizador. E aí a gente vai discutir se tá certo, se tá errado, liberdades individuais. Até tem um ponto importante aqui, tá? Como a maioria dos chineses cresceu e melhorou seu nível de vida, saindo da extrema pobreza para um nível de vida relativamente bom, muitos deles não estão ligando para a liberdade, tá? Mas os filhos deles vão ligar, porque eles já vão estar acostumados com uma vida melhor, e aí a gente vai ter uma China muito diferente para os próximos anos, em termos do que a população acredita, tá? Mas assim, liberdades individuais lá, enfim, o que a esquerda prega muito, de você ter liberdade para escolher qual o seu parceiro, esquece, tá? Isso tudo lá é diferente, mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. E econômica a gente não consegue encaixar qual que é a ordem dessas coisas. Né? A China, ela cria moeda primeiro para depois isso virar investimento, seguir toda essa carreira, toda essa sequência e lá na frente virar produção, depois virar produção. E quando vira produção, cresce a arrecadação, aumenta a arrecadação do Estado. Então, aquilo que eu falei, o problema do Brasil é que a nossa economia não é tão dinâmica assim. Tá? Mas as economias não nascem dinâmicas. Você tem que ter um período para elas. O problema do Brasil é que as coisas foram feitas para não funcionar. As leis não funcionam. A gente vive num país extremamente corrupto. A gente vive num país extremamente ineficiente, onde os principais órgãos que a gente tem aqui são os órgãos que fazem com que as coisas não funcionem. Tá? Esse é o grande ponto do Brasil. O Brasil não tem indústria. O Brasil não tem um comércio mais forte do que outros lugares. É óbvio que não tem.
O governo está sempre atrapalhando. Temos uma carga tributária absurda. Fala pro cara que está na rua empreendendo que ele vai ter que pagar mais imposto. Temos um imposto sobre consumo absurdo e todo esse dinheiro que a gente paga de imposto não volta. Ou você vai falar que o seu filho, você quer que seu filho estude numa escola pública, igual eu estudei, escola pública à noite, excelente, melhor estudo de todos. Ah, o SUS é maravilhoso, então você não tem um plano de saúde aí. Não, Thiago, eu não tenho, eu preciso do SUS. Vai no SUS. Vai precisar fazer um procedimento de urgência no SUS, tá? Então, assim, as coisas no Brasil não funcionam por vários motivos. A gente não tem um país industrial, justo, assim, é aquela velha história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Tornar dinâmica. Então, quando a gente tem uma economia extremamente desindustrializada, nossa economia não tem uma dinâmica para ajustar a oferta conforme a demanda cresce, numa velocidade que tem as economias mais dinâmicas. Então, qual a regra a gente criaria do que seria aceitável do meu nível de alavancagem, de criação de moeda? Né? Qual o nível do endividamento público? Essa é a grande questão. Né? O Japão tem 240% de endividamento frente ao PIB. A nossa está... Qual que é o custo de dívida do Japão? Qual que é o custo da dívida do Japão? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Nosso custo da dívida é 11,5%. Por que a gente não pode crescer mais nosso endividamento? Porque esse custo está estratosférico. Já estamos pagando mais de 700 bilhões de dólares por ano só de juros. Tiago, é fácil, só baixar os juros. Beleza, inflação no teto, risco fiscal, enfim. E 80 e não posso. Tá, por que o Japão pode e não pode? Qual que é a diferença? A dinâmica da economia é uma delas, que ele está dizendo. O Brasil não é tão dinâmico assim. Então, aí quando eu olho, suponho as finanças empresariais, qual que é o nível de alavancagem que a empresa está sujeita? Não funciona. Quando eu estou falando de estrutura ótima de capital, né? Existe uma proporção ideal de capital próprio e capital terceiro. Ô, José Coguri. Então quer dizer que se trouxe as empresas para conversa. Aí lascou, né? Então uma empresa, para ela funcionar, ela tem que imprimir dinheiro. A empresa ela tem que imprimir dinheiro para ela funcionar. Então fudeu, né? Porque a empresa não pode imprimir dinheiro. A gente olha isso em avaliação de ações. Ah, por que uma empresa pode ter 40% de capital terceiro e a outra pode ter 60%? Capacidade de gerar caixa. Então, uma empresa, ela não precisa ser eficiente. Ela não precisa gerar lucro todos os trimestres, todos os exercícios. Aí a gente já vê uma discussão que podemos ter aqui em relação a isso. Mas quem sou eu para discutir? Só estou aqui fazendo o meu papel de interlocutor. A minha estrutura ótima de capital, ela muda conforme a minha capacidade de gerar caixa. Se eu fosse usar esse assunto simples quando eu olho para o Estado, qual que é a capacidade de endividamento do Estado brasileiro? Sua capacidade de gerar riqueza, de fazer a economia girar. Então, quem gera riqueza não é o Estado, tá? Quem gera riqueza são os empresários, são os trabalhadores. O Estado come nossa riqueza através de impostos. Essa que é a grande verdade. A criação de moeda ou emissão de dívida pública, ela tem que ter em algum momento um descasamento, porque a nossa economia não é dinâmica. É diferente, como eu dei o exemplo da economia japonesa. Às vezes ele cria moeda lá e imediatamente esse ciclo todo já foi e ele já não tem um risco fiscal, um risco financeiro. Que o risco fiscal para o Estado é o que a gente chama na empresa de risco financeiro, que é exatamente essa capacidade de gerar caixa. Então, estou fazendo essa brainstorm mental, vai vindo na minha cabeça eu falando, mas assim, vamos tentar pensar um pouquinho fora da caixa, né? Porque se os caras já botou as regrinhas, já botou a gente dentro da caixa, a gente vai pensar sempre assim. A gente nunca... Não, isso aqui é muito legal que o Coburi falou, eu concordo com ele. Acho que a gente tem que pensar, a gente tem que entender uma outra visão, e é por isso que eu tô aqui discutindo esse vídeo com vocês, assistindo e aprendendo também. Acho que temos que ter outras visões. Mas a grande verdade é que a visão do Brasil, ela é muito mais voltada para o que ele está falando, que acontece no Estado brasileiro. Acontece com as teorias que a gente viveu em muitos e muitos governos, não só o Brasil, mas várias outras economias que não deram certo. Tá? Isso que ele está falando, a maioria dos países que adotam uma visão menos prudente do ponto de vista fiscal deram errado. Tá? O que ele está falando, claro, é feito para a gente usar em determinados períodos de tempo, como Keynes fala. Né? Para quem não sabe, o Keynes participou lá do Tratado de Versalhes, depois saiu pós Primeira Guerra Mundial, porque ele não acreditava que o que estava sendo tratado ali seria benéfico, faria a Alemanha, enfim, não prosperar, que daria errado, e realmente deu errado, depois veio a Segunda Guerra com aquele homem do bigodinho.
muitas das teorias de Keynes foram utilizadas em vários lugares, mas a verdade é que outras teorias vieram, outras teorias econômicas, e contrapuseram aquilo que o Keynes estava falando, tá? Então a gente tem que ter esse debate mesmo, temos que sair da caixa. O José Koburi está certíssimo. Muitos dos vídeos que o Koburi faz no YouTube eu assisto e gosto muitos dos vídeos dele, principalmente quando ele fala de valuation, quando ele fala de empresas, tá? Acho muito bacana. Nunca vai sair da caixinha. Aí o cara falou, não, eu tenho que fazer isso. Tem que cortar gasto. Não, realmente tem que cortar gasto. O endividamento público não pode passar de 80. Não pode passar de 80. A inflação vai sair da meta, tem que subir a taxa de juros. Tem que subir a taxa de juros. Qualquer graça de administrar um país desse jeito. A graça é qual fazer que é o a país dar importância certo. da produtividade dentro dessas variáveis que você estava colocando? Porque se for comparar a economia brasileira, acho que entra nessa questão da dinâmica da economia, né? Se for comparar também a produtividade de um trabalhador americano, a produtividade de um trabalhador japonês, do mesmo chinês, se a gente for olhar a brasileira, desde a década de 80, a produtividade brasileira estagnada, né? O que você enxerga dessa variável dentro dessa equação, a importância dela? Geralmente a gente liga a produtividade do trabalho à qualificação, né, à educação, investimento em educação. Eu acho que a gente não tem, do ponto de vista estrutural, um problema de produtividade. Inclusive os brasileiros, eles trabalham em empresas no mundo inteiro. Quando eu falo produtividade, voltando para a educação, né? Eles falam tem que investir em educação, o brasileiro não é qualificado, tem que ser mais qualificado, tem que investir em educação. Só que todos os trabalhadores brasileiros, todos nós que somos qualificados, vamos ficar no Brasil. Não tem mercado para trabalhador qualificado aqui. Todos os melhores engenheiros vão para fora, os melhores cientistas vão para fora, os melhores neurocientistas vão para fora. Mas qual o percentual da população? Querem atuar na área, obviamente. O mercado financeiro é um lugar que mais tem engenheiro. Quando a gente abriu a Bodinha, Aí que tá. Qual que é o percentual da população brasileira que é qualificada? É um percentual muito pequeno, cara. Tem estatística que diz aí que de 8 a 10% dos brasileiros conseguem ler um texto e interpretar direito esse texto. Então, quando você fala que os principais engenheiros, eles vão para fora, a gente está falando de uma minoria da minoria da minoria da minoria. Tá? Então, sim, temos um problema de produtividade no Brasil, na média. Nem lá, nossa área, todos engenheiros, não tem nenhum economista. Né? Talvez porque engenheiro é um pouco mais disciplinado, né? E não tem os vícios de economista, né? É mais fácil ensinar. Mas todos os investidores que a gente consegue realmente qualificar no nível mundial, benchmark mundial, eles não ficam no Brasil. Não tem emprego para eles aqui. Então, o nosso problema de produtividade não é só qualificar o trabalhador. A gente precisa ter mercado para o trabalhador qualificado. E aí volta aquele passo que a gente está falando. A nossa economia é muito ainda primária. Né? A gente ainda... Cara, se você for em vários lugares conversar com empresários, se for aqui em São Paulo, no Faria Lima, na Paulista, se for nos principais centros, conversar com diversos grandes empresários, eles falam da dificuldade de encontrar mão de obra. E não só tô falando de grandes empresas, não. Empresas pequenas, empresas médias, qualquer tipo de mão de obra. É tudo muito difícil no Brasil, tá? Mão de obra qualificada é muito difícil. Vive muito de agronegócio, de commodities, que é um grande problema também. A gente fala do agronegócio, mas talvez precise de um outro programa falar sobre isso. Mas a gente não tem um problema de aumentar a produtividade no trabalho só através da qualificação. Porque os trabalhos que a gente tem aqui, talvez se a gente aumentar a qualificação dele, aumentar a produtividade dele, não vai fazer tanta diferença lá na ponta. Tem um monte de economista que vai dar um chilique escutar eu falando isso, tá? Mas essa é a minha percepção, que tá tudo bem. O nosso trabalhador, principalmente nesses setores que eu estou dizendo, primeiro a gente não tem mercado para trabalhador extremamente qualificado. A gente tem um mercado para trabalhador desqualificado, muito grande. Nossa economia ainda é muito primária. Será que melhorar a qualificação desse pessoal vai melhorar a produtividade do trabalho nesse setor da economia? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? De novo, estou saindo da caixinha, tá? Se fizer uma pergunta, vai ter os economistas aí, vai falar, esse cara tá louco, né? Mas é a minha percepção. Estamos aqui para fazer o market maker das conexões de pensamento. Pessoal, acabou aqui o vídeo, achei muito legal o vídeo, deu pra gente ter algumas ideias diferentes aqui, aprender também. E vivemos numa economia muito defasada, realmente, em relação a outros lugares, mas aí eu te pergunto, se não tivermos uma evolução mental no processo, qual seria, então, a nossa solução para todos os problemas que temos no Brasil? É isso. E aí, o que você achou? Esse quadro aqui, Wall Street Reage, eu vou trazer alguns vídeos para vocês e a gente vai sempre discutindo, debatendo, sempre com muita educação. José Koburi, como eu falei, traz algumas visões, principalmente do ponto de vista empresarial, que eu acho bacana, assisto alguns dos seus vídeos. Mas do ponto de vista econômico, existem divergências, coisas que não acreditamos que funcionam. E até o mundo real, ele fica um pouco... Porque não sabe, o José Koburi é um cara que ele é rico, tá?
Ele é um cara rico e cresceu o seu patrimônio, provavelmente através do mercado financeiro, se eu não me engano. Então a gente hoje vê que o mundo real ele tá muito distante da galera. Aí muitos de vocês vão falar aqui no comentário, mas você conhece o mundo real? Cara, conheço o mundo real. Eu vim do mundo real e eu estou no mundo real. Apesar de trabalhar no mercado financeiro, cara, estudei escola pública à noite. E posso te dizer uma coisa. Tem gente que fala que a doutrina das escolas públicas é voltada para a esquerda. Eu, na época, não tinha nem noção do que era isso, porque se tinha algum tipo de doutrina, eu não queria saber disso e ninguém ao meu redor queria saber nada disso. Porque a verdade é que o pobre, ele não quer saber muito de direita e esquerda, ele quer saber como que ele deixa de ser pobre, ou então como ele melhora de uma forma, nem que seja mínima e digna, a sua qualidade de vida, tá? E eu morei numa casa que ela enchia de água, e eu sei muito bem o que é você querer sair de uma situação. E foi trabalhando que eu saí dessa situação, tá? Não foi o Estado que me deu subsídio, tá? Então, é isso, pessoal. Se você gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você ainda não tá inscrito no canal, você é maluco, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve. Tamo junto, um grande abraço e vou deixar esse outro vídeo aqui pra vocês me acompanharem, continuarem me acompanhando. Tamo junto.